pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves, do blog Estevesware, e hoje eu vou fazer pra vocês resenha de 4 dos 8 livros que vão ser cobrados agora no vestibular da UFSC 2016. Neste final de semana, eu vou utilizar informações que eu adquiri no meu cursinho e também algumas lendo, algumas outras pesquisando. Então é isso, espero que vocês gostem e espero que este vídeo ajude vocês também. Só pra avisar que os outros 4 livros também serão publicados nessa semana em algum vídeo, mas com certeza antes da UFSC, então aguardem, se inscrevam no canal para receber e é isso aí. Bom, o primeiro livro é O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Ele faleceu ano passado, em 2014, e esse aqui é uma peça teatral, então não tem narrador, o discurso é direto, em forma de diálogo, e quando tem alguma ação, aparece depois do nome do personagem, entre parênteses e antes da fala desse personagem. Todos os personagens das peças do Ariano Suassuna têm muita profundidade, são bem apresentados, são bem característicos, e em todas as peças há uma crítica social. Os personagens desse livro são a Caroba, a Margarida, o Dodó, o Euricão Árabe, o Eudoro Vicente, o Pinhão e a Benona. E O Santo e a Porca tem 3 atos e praticamente todas as cenas acontecem na casa do Euricão. Bom, e a história é a seguinte: o Euricão, que é viúvo e pai da Margarida, ele guarda todo o seu dinheiro em uma porca, então ele é uma pessoa muito avarenta, e a história começa a se desenrolar a partir do momento em que o Pinhão, que é o empregado do Eudoro Vicente, ele chega na casa do Euricão trazendo uma carta do seu patrão. E bom, o Euricão na hora já imagina que ele esteja pedindo algum empréstimo. E bom, ele entra em desespero e ele já pede a Santo Antônio para que o ajude. E a Caroba, que é a empregada do Euricão, ela já pede calma, pede para que ele respire, para que ele fique tranquilo, que pode ser apenas ele pedindo a mão da sua filha em casamento. Então nisso, a Margarida lê a carta e é isso mesmo que acontece, mas ele fica muito preocupado antes, pensando que talvez o Eudoro queira a porca dele. A Caroba usa da sua esperteza pra arrumar essa história toda. Parece um pouco enrolado no início, mas acaba dando certo. A Caroba acaba fazendo com que o Dodó, que é o empregado do Euricão, e que também é filho do Eudoro, mas está disfarçado para ele não descobrir a verdadeira identidade dele, faz ele e a Margarida se casarem. O Eudoro acaba ficando junto com a Benona, porque na verdade eles já foram um casal antes, só que ela acabou largando no altar, porque ele era meio saidinho naquela época. E finalmente o Pinhão fica com a Caroba depois de conseguirem dinheiro, porque eles não tinham dinheiro para poder casar, para ter a própria casa deles. Bom, e agora fica a grande dúvida: o Euricão fica com o santo ou com a porca? Durante a história, a porca é roubada pelo Pinhão, é escondida, todo mundo pensa que valia muita coisa, mas na verdade o Eudoro para e fala: calma, esse dinheiro aí tá guardado desde quando? Então era dinheiro muito antigo que não valia mais nada, porque a moeda do país já tinha mudado. E o Euricão, ao final da história, acaba ficando com o santo, que é o Santo Antônio, que é o único bem que ele tinha que não envelhecia, que não desvalorizava. Então acaba que todo mundo se casa, menos o Euricão, que fica com o Santo Antônio. Bom, então só pra terminar esse livro, sempre tem um tom cômico nessa história. A história flui de um jeito muito bom, é uma história rápida de ler e tem uma linguagem simples e regional. Aliás, como eu falei antes, faz uma crítica social, e a esperteza é a única arma que a Caroba tem por ser explorada, porque na verdade ela trabalha pro Euricão, mas ela acaba não recebendo nada porque ela ganha moradia e comida, e isso o Euricão diz que vai ter que sair do salário dela. Ela acaba não recebendo nada e não tendo uma vida com o Pinhão, mas no final tudo se resolve. No começo de cada ato, e às vezes em algumas partes da história, tem algumas gravuras também referentes à história. Aqui alguma personagem, então tem algumas gravuras durante o livro. Bom, sobre esse livro é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou pergunte nas minhas redes sociais, que vão estar todas aí na descrição. O segundo livro é O Fantástico na Ilha de Santa Catarina, do Franklin Cascais. Este livro tem 24 contos e no início de cada um deles tem uma gravura, tem um desenho, que foram todas feitas pelo Franklin. Então aqui a cada início de conto tem uma gravura referente à história que vai vir depois. E bom, o Franklin Cascais, ele escreveu, ele desenhou e também esculpiu. E em relação a esses 2 últimos, ele escreveu muito pouco. E este livro basicamente reúne contos bruxólicos e fala também das benzedeiras aqui da Ilha de Santa Catarina, de Florianópolis. Porém, Franklin é um escritor que não gosta do nome Florianópolis, então sempre quando ele tinha que mencionar a Ilha de Santa Catarina, ele falava Desterro. E o que a
gente pode perceber que a linguagem do narrador é na língua padrão, na norma culta, e quando tem a fala de algum personagem, tem a variante linguística aqui de Florianópolis, que no caso é manezês. Aliás, todas as bruxas desses textos, elas sofrem metamorfose, e este reúne as histórias da cultura popular, resgatando todas aquelas histórias que os avós, os bisavós contavam, e deixando tudo isso intacto até a forma que todas as pessoas da ilha falam. E bom, só para concluir, o Franklin Cascais nessa obra recolheu várias histórias para representar o costume açoriano. Então é por isso que também predomina as benzedeiras e as bruxas, porque a ilha é conhecida como a Ilha da Magia. O terceiro livro é Poesia Marginal, escrito por Ana Cristina César, Cacaso, Chacal, Francisco Alvim e Paulo Leminski. Para quem não sabe, Poesia Marginal é da década de 70, então para fazer uma comparação pode ser relacionado com os poetas beats, que são lá dos Estados Unidos, como Jack Kerouac. Uma das características mais marcantes dessa obra é o tom íntimo, o tom profundo que todas as poesias têm com o leitor. Além disso, há em algumas poesias também aliterações que são repetição de consoantes. Nessas poesias são retratados o amor, o medo, a sensualidade e a vontade de fugir. Além disso, a linguagem é muito simples e coloquial, fazendo com que a gente se sinta muito próxima do autor. Em algumas páginas ainda tem algumas gravuras, algumas imagens, e todas elas têm muita profundidade. E o quarto livro é Além do Ponto e Outros Contos, do Caio Fernando Abreu. Neste livro é bem perceptível a mescla de gêneros, então no meio dos contos a gente pode notar algum jeito de escrever da peça teatral e também da crônica. Com as histórias a gente pode perceber também que o Caio se inspirou na Clarice Lispector, às vezes nessa parte de introspecção, mas também nessa parte que afirma pouco e sugere muito. A linguagem desses textos é coloquial, fazendo com que a gente perceba que poderiam ser cenas acontecendo no cotidiano, acontecendo com a gente, com pessoas muito próximas. E tem referências também a momentos que aconteceram nos anos 80, ao rock and roll e muitos outros movimentos artísticos do país. Como o Caio Fernando Abreu, ele era homossexual e ele teve AIDS, ele demonstra isso em alguns textos, em alguns personagens. E além disso, aqueles personagens que não possuem nome nos contos, elas caracterizam várias pessoas da sociedade sem uma única definição. Como eu disse antes, há também características autobiográficas no livro. E as personagens demonstram muita angústia, muito medo, depressão, o que torna a história muito íntima da gente. A gente sente uma conexão com os personagens e a gente sabe o que acontece com a maioria deles. Há também presente nesses contos a ironia, a opressão familiar e tantos outros problemas na sociedade. Então é um livro bem tenso, com personagens bem trabalhadas, e é isso aí. Então esses foram os 4 dos 8 livros que serão cobrados na UFSC agora no final de semana. Vestibular UFSC 2016. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado pelo menos um pouco. Se você tiver alguma dúvida, pergunte aí embaixo nos comentários ou nas minhas redes sociais. Então é isso, esperem pela segunda parte. Um beijo, até mais, tchau! A gente se vê no que vem na UFSC, hein?